E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Bom, eu tô fazendo ali uns vídeos no Instagram a respeito das crianças e achei interessante falar também aqui no canal sobre esse assunto, tá? Bem, as crianças de peito, as que não chegaram a uma maturidade ainda, são inocentes, né? Elas terão a chance de serem reis e sacerdotes? Será que elas conseguirão alcançar a dimensão sacerdotal e de reinado? Bom, em João, no capítulo 3, vai dizer assim: necessário vos é nascer da água e do Espírito, necessário vos é nascer de novo para ver e para poder entrar no reino de Deus. Então, há uma necessidade de nascer de novo, há uma necessidade nessa nova aliança da pessoa ela receber o Espírito Santo. Pode surgir uma outra pergunta aí, né? E o pessoal do Antigo Testamento? Então eles estão fora do reino? Não. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 11, vai dizer que todos eles profetizaram pelo Espírito de Cristo. Então, eles tinham sim o Espírito. Lembra também no Salmo capítulo 82, Jesus vai repetir isso lá em João no capítulo 10, aquela passagem que diz: vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Jesus vai pegar essa passagem para defender a sua divindade e vai dizer: olha, vocês todos foram chamados de deuses, porque a vocês, né, a eles, no caso, né, foi dirigida a palavra, ou seja, a palavra veio dentro deles. E por isso eles também são chamados de filhos de Deus. Então, a palavra não pode ser anulada, como ele mesmo disse, não pode ser. Se a palavra entrou, é filho. Né? Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, é o Espírito de Cristo entrando neles ali. Daí você vê lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, você vai ver a passagem da igreja no deserto, a igreja lá no deserto, segundo Estevão, Atos capítulo 7, a congregação ali na eclésia, no deserto, estava sendo batizado na água e na nuvem. E eles bebiam de uma mesma fonte, de uma mesma pedra. E Paulo vai dizer, essa pedra era Cristo. Então todos esses foram também participantes do Espírito, tá? Isso não é exclusividade do Novo Testamento. O Novo Testamento vai aprofundar esse relacionamento por intermédio do novo nascimento. Por isso é uma nova aliança. Agora, ao passo de que as crianças, se elas não tiverem esse relacionamento com o Espírito, então elas automaticamente a gente entende que, segundo o apóstolo Paulo diz, quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Não é dele como? É do diabo? Não, não é dele por quê? Porque não é um eleito de Deus. Lembra que Paulo disse que aos que de antemão conheceu, também os predestinou, os chamou, os justificou, os glorificou, a fim de que sejam conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E ele vai concluir, por isso, né, ele nos deu o quê? O penhor do seu Espírito. Todo o eleito de Deus, ele vai nascer de novo. Colocando aqui agora para essa nossa dispensação. Ele vai, Jesus disse, aquele que o Pai me deu, né? Todo aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, o que é dele vai receber. Né? Todos aqueles que o Pai me deu, este virá a mim. E vai ter que ir até Jesus, não tem jeito. Né? Agora, a criança, se ela for abortada, se ela morrer em tenra idade, se aquela pessoa, por exemplo,
nasceu em um local onde não se prega o evangelho do reino, Deus não pode pegar essa pessoa e lançar no lago de fogo e enxofre, porque foi o próprio Deus quem determinou o nascimento daquele ser naquele local onde não se prega o evangelho. O próprio Deus permitiu isso acontecer, que nascesse naquele ano, naquele local, naquelas condições. E Deus também permitiu que aquela criança fosse abortada. Ora, se é uma pessoa que está lá descrita no Salmo 139, quando o salmista Davi vai dizer: e o Senhor escreveu no seu livro todos os dias da minha vida e as determinou. Acaso Deus determinou a morte de um bebê? Deus escreveu isso? Deus escreveu um aborto? Não, Deus não escreveu um aborto. Então, o que Deus escreveu? Deus escreveu um propósito. E quando você é criança, você não tem como tomar ações que possam se desviar desse propósito. Então Deus tem que te guardar. Porque se ele escreveu, é ele que tem que segurar até você chegar a uma idade de maturidade para conseguir discernir o bem e o mal. Entende? Então, aquele texto, que vou até ler para vocês aqui agora, de Mateus, no capítulo 19, no versículo 14, diz assim: Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino de Deus, ou o reino dos céus, tanto faz. Por que dos tais é o reino dos céus? Porque o reino dos céus é dado a todo aquele que entrar no reino, independente se for rei, sacerdote, se for nação, vai entrar no reino, vai entrar ali no reino. Uma coisa é você entrar como rei e sacerdote, uma outra coisa é entrar como nação. Ambos entram. Só que as crianças, elas morrendo nessa idade ou sendo abortadas, elas não se vestiram com vestes de justiça, que são as obras dos santos. Elas não vão ganhar a coroa da vitória, da glória, da justiça. Que justiça que elas praticaram para receber isso? Elas não vão ser chamadas de eleitas e fiéis. Por que fiéis? Fiéis por quê? Né? Elas não vão ser chamadas, né, servo bom e fiel. Por que servo? A quem ela serviu? Então, essas pessoas, essas crianças, sim, já estão salvas, mas não serão reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes está em um patamar que indica realeza, coroação, galardão. E isso, uma criança não conquistou, ela não fez nem bem nem mal. No baratinho vai conquistar a salvação. Mas justiça ela ser lançada no lago de fogo e enxofre. Para que ela será lançada no lago de fogo e enxofre? Se ela nem pediu para nascer, não é culpa dela. Aliás, nem chegou a nascer. Só se criou uma alma que nem passou de 9 meses de existência. E aí vai ser lançado no lago de fogo e enxofre? Hipótese alguma. Foi Deus que permitiu que essa alma viesse à existência. Para quê? Para sofrer? Como é que vai ser o julgamento dela? Ela é culpada só por... Ela não pediu para vir ao mundo. Ela não pediu para vir. Então, essas crianças, elas sim, estão salvas, não fizeram nada para a hora do Brasil, para ser rei sacerdote, mas alcançarão a salvação. Elas alcançarão a salvação por quê? Porque elas têm um coração puro. Porque os anjos veem a face do Pai nelas. Né? Então, como os anjos veem a face do Pai nelas, esse texto está lá em Mateus capítulo 18, no versículo 10, né? Que o texto ali está mal traduzido, está dizendo que os anjos nos céus veem a face do Pai, não é os anjos do céu veem a face do Pai. O texto diz que os anjos, através de todas as criancinhas, veem a face do meu Pai Celeste.
Essa é a tradução correta. Então, os anjos, quando eles olham para as crianças, eles veem a face do Pai naquelas crianças. Por quê? Porque elas são puras. Mas o fato delas serem puras, não é que elas conquistaram essa pureza, igual nós estamos nos santificando. Elas nasceram com essa pureza. Mas elas precisam mostrar o quê? Arrependimento, porque ainda assim tem pecado. Né? Há pecado nela. Mas morreram. E aí o que vai fazer? Morreu. Né? Vai ser julgado no juízo final, vai ressuscitar no juízo final, e Deus vai colocá-la como nação. Por quê? Delas já é o reino dos céus. Então o reino dos céus estará repleto de crianças que foram abortadas, estará repleto de crianças que morreram em tenra idade. Tá? Então, todas essas crianças já estão salvas, isso é fato, já estão salvas. Mas não são dignas de serem a noiva do Cordeiro, porque a noiva do Cordeiro se atavia, e elas não foram ataviadas. Certo, gente? É isso daí. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, a gente vai respondendo. Fica com essa palavra em nome de Jesus.